O que é que nos trazes hoje? Hoje temos um belo pastelinho de feijão. O clássico pastelinho de feijão. Sabes o que é que isto me faz lembrar? Faz-me lembrar os meus avós, porque eles têm um café, já há uns 40 e tal anos, e o melhor bolo que o meu avô tem no café é esse pastel de feijão. Então, quando vou lá, quase sempre como pastel de feijão. Há pastel de feijão ou pastel de nata, mas o pastel de feijão ainda é melhor. O resto são tudo bolos medianos, agora pastel de feijão é bom. Nem trazes um bolinho do café do teu avô para fazer parceria, para fazer publicidade. Para fazer publicidade. A mim faz-me lembrar a primeira vez que comi, que lembro-me perfeitamente onde é que estava e lembro-me perfeitamente de ser miúda e pensar, tipo, pastel de feijão, claro que não gosto. A ideia não é muito boa, pois não? Não, isto leva feijão, isto não leva feijão, para não. Pá, não me sabe a feijão. Mas eu quero acreditar que Eu sim. acho que não. Achas que não leva de todo feijão? Acho que não leva feijão. É só o nome. Pesquisa lá. Tal como o pastel de nata não leva natas. Pastel de nata. Não leva natas? Não sei, mas acho que não. Pesquisa lá. É que estás-me aqui a suscitar dúvidas. Pesquisa lá. Pastel de feijão. Ingredientes. Epá, se o pastel de feijão não tiver feijão... Meu Deus, ou não? Pastel de feijão leva feijão? Ah, leva feijão branco. Pois. Se calhar o pastel de nata afinal. Pá, já agora confirma o pastel de nata. Já chega. Já chega, Se né? calhar o pastel de nata também leva natas, afinal. Mas por acaso não parece. Aquilo não sabe a nata. Não é que as natas também tenham muito sabor, não é? Pois. Pasteleiros e pasteleiras desse lado. O pastel de nata leva natas? O debate está aberto. E vamos a mais um. Então, pastelinho de feijão. Amo. A primeira vez que comi fiquei tipo, mas claro que depois provei e fiquei tipo, é tão bom. Tchim, tchim. Tchim, tchim. O que é que achas, expectativa, antes de provar? Tem bom aspecto. Eu acho que vai ser bom. Super feliz. Como com certeza deu para ouvir. Demais, diria. Não. Sabes que nós temos que nos entreajudar, Tiago. Que é assim, no outro dia, quando trouxemos um bolo que tinha coco, tive o episódio inteiro, não foi o episódio inteiro, mas tive para aí 5 minutos com uma coisa branca de coco no lábio. E tu E não eu foste sem dizer capaz, nada, tu estás a não ver? foste capaz de dizer. É bullying, no fundo, é bullying. Pois é, ciberbullying. É muito bom. Ainda por cima está quente, mas acho que não é porque foi feito agora, acho que é porque está só calor mesmo. Mas Está só 40 graus lá fora. parece que foi feito agora, então ainda está melhor. Mas é mesmo bom. Gosto muito da massa folhada, sabes? Destas camadas assim que vão saindo. Vão saindo ou estás a arrancá-los? Estou a arrancar, mas saem com facilidade. Se fosse daqueles bolos já todos penros, sabes? Aquele já está... Ele já está ali há 7 dias. Já é mais difícil, já não sai assim tão bem. E gosto muito deste pormenor aqui na parte de baixo. Repara que é cada vez mais úmido. À medida que vai descendo, o bolo fica cada vez mais úmido. Gosto dessa dinâmica. Aqui em baixo quase parece um pastel de nata. A nível de cremosidade. Pois é. Melhor que o do meu avô. O meu avô vai-me desculpar, mas este é um bocadinho melhor. Também estás a comparar o teu avô que não tem fabrico próprio com uma pastelaria que tem, não é? Exatamente. Avô, tu fazes o melhor que consegues com as ferramentas que tens na altura que... Não é assim? É mais ou menos assim. Que não é mentira. Sabes que eu noto, eu já tinha falado disto contigo, que é, quanto pior é o doce, maior tendência para o docinho da semana ficar mais engraçado. Nós nunca mais cantámos a música, Tiago. Docinho da semana. Tererê. Mas não achas que sempre trazemos docinhos que são bons? O docinho passa-se... Passou Acaba. 1 minuto e já foi. Agora, quando eles são assim mais penros, é mais... Perros. Pesquisa lá no Google. Oh, Tiago, Sabes aqueles velhotes que eles não dizem pesquisar no Google. Por exemplo, a minha avó está-me sempre a dizer isto. Filha, has de ver na net. hoje estamos cansadíssimos, estamos exaustos, estamos... Está, como é que é? A carvão. Tá, não E sei. nota-se. E nota-se está. Quer dizer, não sei se nota-se nós agora que dissemos e as pessoas vão notar. Pois. Porque colocámos o foco aí, não é? Pois. Agora, para sairmos desta enrascada, agora toda a gente vai ver que estamos perros. É a expressão. Acho que é perros. Ou perro é cão, em espanhol. Vamos pesquisar, pá. Perro ou perro? ou perro? Não, é perro com dois R's. Pera. Olha, espanhol é... Não, perro com dois R's. Perro ou perro? Pois, não acertei nem numa nem noutra. Ah, tens razão. Emperrado. Emperrado. Não, perro.
Empurrado. perro que não funciona, exatamente. Pois, não é? Penro. Não, eu disse perro, não foi. Foi. Cabeça tonta. Perro. Vamos lá a isto. Achas que as pessoas vão ver que estamos perros hoje? Ao que já dissemos. Agora o que já dissemos é óbvio, não é? Agora já não há nada a fazer. É seguir. É que agora já nem é preciso fingir, então já nem vamos levar a energia muito lá para cima porque já não precisamos de porque fingir. já perceberam que estamos perros hoje. Então bora. Bora. É que tenho que perceber, é quarta-feira, o dia que estamos a gravar isto. São 3 da tarde. Depois de uma feijoada a 3 montanhas. Uma pessoa ainda vai ter 3 consultas a seguir. Estão 40 graus à sombra. É mesmo para estar perro. É mesmo para estar perro, é. O teu inconsciente está tipo penro. Eu sempre disse perro, agora que estou a reparar. Pois. É como as pessoas dizem mirtilhos. Se dizes mirtilhos, não é mirtilhos, é mirtilos. Eu digo mirtilos, por acaso. Eu também. Yeah, mas eu acho que é mirtilos, eu pelo menos É digo mirtilos. assim. Há sempre aquelas dúvidas existenciais, não é? Consideras mirtilhos ou mirtilos uma dúvida existencial? De alguma forma considero. De alguma forma considero. Pá, mas bora avançar para o tema. Então, o tema de hoje é como parar de sentir culpa a comer. Então, vamos falar de culpa a comer, que é super comum. Não é toda a gente que sente, mas muitas pessoas sentem, está muito associada à questão do descontrole com a comida, ou seja, a seguir a um descontrolo, a pessoa sentir-se culpada ou envergonhada por aquilo que aconteceu e de alguma forma às vezes até tentar compensar. E vamos falar um bocadinho desta culpa, porque é que isto acontece e como é que podemos, o que é que podemos fazer na prática para parar de sentir esta culpa a comer. A culpa não só, e haveremos de ir aí, não só potencia entrarmos novamente no ciclo restrição-compulsão, como acaba por ser um fator que nos desconecta com o nosso corpo, não é? E um fator até que cria urgência. Ou seja, é aquela clássica questão de se eu estou a sentir culpa, é porque eu não deveria estar a fazer algo, é porque eu não deveria estar a ter determinado comportamento. Então, eu já estou a programar a despedida, não é? Se é errado o que eu estou a fazer em termos morais, porque também não dá para dissociar a culpa de colocarmos os alimentos em caixinhas de bom e mau. Porque se os alimentos não tiverem essa moralidade, o rótulo de negativo, um rótulo pejorativo à volta deles, não é possível eu sentir culpa se eu não acreditar que estou a fazer algo de errado. Certo? E é engraçado que nós só sentimos culpa, nós como quem diz, mas geralmente a culpa só é sentida em determinados alimentos, que são exatamente aqueles que tu consideras que são maus. Porque, por outro lado, os alimentos que são considerados bons e saudáveis e que se pode, as pessoas sentem há muitas vezes até que estão a fazer algo bem, que se estão a portar bem. Ou seja, existe muito nós trazemos muito para o valor moral. Ou seja, se eu estou a fazer isto é porque eu estou a ser bom e me estou a portar bem. Se eu estou a fazer aquilo e a comer aquilo é porque eu estou a ser mau e me estou a portar mal. Sim, e de alguma forma é trazer também para a própria identidade, não é? Ou seja, exatamente. para o valor pessoal. Eu sou tão melhor pessoa quanto mais saudável, e o saudável lá está com muitas aspas na palavra, porquê? Porque é um termo altamente subjetivo, não é? Porque há pessoas que acham que uma alimentação saudável é não ter incluído nenhuma fonte de hidratos de carbono. Mas depois nós vamos a ver, os hidratos de carbono são altamente essenciais para a alimentação. Daí o saudável, entre muitas aspas, porque Sim. é uma visão redutora. E é um pouco por aí, porque repara, se eu quero ter uma alimentação tranquila, que me dê prazer alimentar, eu não posso sentir culpa, porque a culpa acaba por comprometer toda aquela questão da paz alimentar, do prazer à volta da mesa. Então, se eu não quero sentir culpa, porque aniquila todos estes aspectos que eu disse anteriormente, então eu preciso de desrotular tudo o que é alimentos bons e alimentos maus. Ou seja, eu preciso de olhar para os alimentos, isto é um trabalho que se faz e que nós fazemos com as nossas clientes nas consultas de terapia nutricional. É necessário desrotular todos aqueles rótulos pejorativos à volta de alguns alimentos e o engrandecer dos outros, né? Neste caso dos alimentos bons. Então é preciso olhar com uma visão mais neutra do ponto de vista moral para os alimentos. Alimentos e moralidade não deveriam estar os dois
incluídos na mesma frase. Exatamente, e nós temos um episódio de podcast exatamente sobre isso, de alimentos bons e maus, já não sei como é que é o título, mas é sobre alimentos bons e maus, e falamos, e explicamos porque é que não existem alimentos bons e não explicamos alimentos, não explicamos. Esta cabecinha hoje está tosca, está perra. Explicamos porque é que não existem alimentos bons e porque é que não existem alimentos maus. E em relação à questão da culpa, é exatamente isso que estavas a dizer, é que muitas vezes a culpa acaba por potenciar este ciclo de restrição-compulsão, porque o pensamento automático é, às vezes, muitas vezes a culpa até é gatilho para continuar a comer mais, que é para atenuar aquela sensação que estamos a sentir que é desconfortável. Então, automaticamente o que eu penso é, ok, já que comi isto, então olha, vou comer tudo e amanhã começo. Amanhã já tenho, é como se tivesse outra oportunidade para te portares bem, entre aspas. Então acaba por estar sempre a alimentar este ciclo. E obviamente que o sentir culpa não é uma escolha, ou seja, isso são processos inconscientes que quando nós damos por eles já estão implementados, mas é uma escolha fazer um trabalho que podemos fazer e que é possível de fazer para efetivamente desvincular esta culpa da alimentação. Um dos primeiros pontos a perceber é que nós temos vários pensamentos todos os dias e que não é só por termos um pensamento que ele é verdade. E nós fazemos muito esta associação de como eu penso isto, ou seja, como nós não questionamos os nossos pensamentos e assumimos que todos os pensamentos que temos são verdade, muitas vezes comportamos-nos de acordo com os nossos pensamentos. E isto acaba por ser prejudicial, porque se existem pensamentos que podem ser mais úteis para nós e outros que não são tão úteis e que podem não ser uma realidade, se nós nos deixamos influenciar por todos estes pensamentos porque não os trazemos para a consciência e analisamos se efetivamente faz sentido ou não, nós acabamos por nos comportar de acordo com pensamentos que nem são verdade para nós. Percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, muitas vezes agimos como se os pensamentos que temos fossem algo intrínseco a nós e fossem necessariamente aquilo que nós somos. E isso não é realidade. Sim, há muito essa confusão, não é? Entre o pensamento e o observador do pensamento. O nosso eu é o observador, ou seja, é aquele que é capaz de ver os pensamentos, daí o trabalho do aumento da consciência ser importante, porque tu consegues percepcionar os pensamentos, consegues entender verdadeiramente que tu não és os pensamentos, há de haver pensamentos mais úteis, há de haver pensamentos que não são assim tão úteis, e nós somos o observador que vê e que escolhe que pensamentos é que abraça e que pensamentos é que rejeita, no sentido de, ok, obrigado por essa informação, mas isso a mim não me diz nada. Eu não me identifico, não me revejo e simplesmente eu decido não escolher aquele pensamento, não escolher ficar com ele, não escolher ouvir essa mensagem como se ela fosse minha, porque eu não sou aquele pensamento, nem aquele nem nenhum. Só que há pensamentos que me servem mais do que outros, não é? Exatamente, ou seja, a questão aqui é que o problema nunca surge do pensamento em si, surge do facto de nós não trazermos este pensamento para a nossa consciência e automaticamente reagirmos a ele como se ele fosse útil e como se fosse verdade. Então o primeiro ponto essencial para trabalhar a questão da culpa depois de comer é exatamente de ter mais consciência, ou trazer à consciência quais são estes pensamentos que nós temos para podermos trabalhar sobre eles, porque se nós estivermos a viver no inconsciente e não tivermos a mínima noção daquilo que estamos a pensar e que nos está a fazer comportar de determinada forma, obviamente que fica impossível de fazer esse trabalho. Sim, e repara, esse trabalho é demorado, não é? O aumento de consciência, a autoperceção dos próprios pensamentos. Se tu perguntares à maior parte das pessoas o que é que elas têm pensado, nem há noção disso. Ou seja, nós nem sabemos, na maior parte das vezes, aquilo que temos pensado. Porque não gastamos tempo, não investimos energia e tempo para ficar com uma autoperceção melhor acerca dos nossos próprios pensamentos. Mas pode ser muito interessante, não é? Por exemplo, a meditação. O que é a meditação a não ser observar os pensamentos? A meditação é mesmo isso. É a capacidade de estar no aqui e no agora, a observar os meus pensamentos, o que passa. E a meditação também nos ajuda a perceber que nós não somos os pensamentos. Nós somos a entidade que está a observá-los e a não ir com eles. Então a meditação é um bocado isto, é perceber, é estar ali, no aqui e no agora, ver como se estivesse à beira da estrada, em que os pensamentos estão a passar na autoestrada e tu estás a ver de fora. O objetivo é que tu não embarques nos pensamentos. Ou melhor, tu vais embarcar, porque é o que é, mas depois retornar para a beira da estrada para continuar a ver os próximos.
Ou seja, não te deixares ir por muito tempo. Tentares voltar ao aqui e agora. Depois vem outro pensamento, leva-te com ele. Depois voltas ao aqui e agora. Mas é um exercício muito interessante onde tu percebes, ok, eu não sou mesmo os meus pensamentos. Porque eu tenho a capacidade de ir com eles, mas também tenho a capacidade de ficar. Ou de ir com eles apenas durante um curto período de tempo e não embarcar neles. No sentido de trazê-los para mim, como se fosse uma verdade minha. Exatamente, ou seja, o ponto é exatamente esse, é tu conseguires afastar-te dos teus pensamentos, ou seja, não embarcar nos pensamentos, para conseguires não entrar naquela cascata de pensamentos e sentimentos de culpa, vergonha, que acabam por gerar desconforto. Então, o ponto é ter mais consciência dos nossos pensamentos e depois conseguirmos, efetivamente, afastar de alguma forma deles para quase os conseguirmos analisar, de perceber se aquele pensamento é útil ou não para nós. Exatamente, e de alguma forma também começarmos aqui a fazer um trabalho interno para que consigamos colocar em causa os nossos pensamentos. Ou seja, já fizemos o trabalho de nos autoconsciencializarmos que tipo de pensamentos é que nós temos com maior frequência. Já nos conseguimos separar de alguns, talvez não de todos. Pode ser interessante desafiar algum tipo de pensamentos que não nos servem, que não nos cabem, que nós não nos identificamos com eles e tentar, de alguma forma, ressignificá-los, tentar arranjar uma justificação válida do porquê que aquilo não faz sentido, não é? Ou seja, conversarmos connosco mesmos, com os nossos pensamentos, pode ser interessante. Ou seja, não aceitar como uma verdade absoluta e ainda desconstruí-los. Percebes o que é que eu estou a dizer? Exatamente. No fundo é desafiar os pensamentos, ou seja, não é por estares a pensar que aquilo tem que ser automaticamente uma verdade absoluta e até podes fazer o exercício de tentar trocar. Quando pensas, por exemplo, não devia ter comido isto, porque é que eu fui fazer isto? Tentares trocar o não devia por eu posso comer isto, não tem mal nenhum ter Um comido. chocolate, não é? É só comida, ou seja, não existe mal nenhum. Ou seja, tentar desafiar conscientemente os nossos pensamentos. Nós temos a consciência que temos aquele determinado pensamento. Tentar trocar por um pensamento que seja mais útil para nós naquele momento, porque efetivamente tu já comeste aquilo que tinhas a comer, ou seja, o sentir-te culpada não vai melhorar nada a situação. Então tentar automaticamente não, mas tentar com consciência desafiar aquele mesmo pensamento. Como qualquer processo que queira trabalhar o inconsciente, ou seja, o nosso automático, o que é preciso fazer é repetir de forma consciente durante um longo período de tempo para que o nosso automático, o nosso inconsciente, passe a ser, neste caso, pensamentos automáticos que nos sirvam, que nos caibam melhor, não é? No entanto, também é importante dizer que pensamentos automáticos menos construtivos, menos úteis, vão sempre aparecer. Claro. Podem aparecer cada vez com frequências menores. E se tiveres consciência deles, tu cada vez lhes ligas menos, ou seja, deixam-te afetar tanto, porque nós temos que ver que muitas vezes estes sentimentos de culpa que surgem surgem por uma espiral de pensamentos automáticos que já foi instituída em nós há muitos anos atrás e que nós nem demos conta desses padrões e simplesmente nós fomos alimentando essa espiral, esse padrão. Então é normal que este seja um trabalho que demore tempo, mas é perfeitamente possível sermos nós a decidir verdadeiramente como é que queremos que seja formado o nosso inconsciente. Ou seja, claro que vai sempre haver pensamentos menos construtivos e pensamentos menos úteis e pensamentos que nós não nos identificamos, mas nós também, com o treino, conseguimos não embarcar na espiral com eles e não fazer daquilo tudo o que se calhar hoje em dia fazemos para gerar aquela culpa no final. Exatamente, o que tu disseste é super relevante, porque repara, não é tanto acerca dos pensamentos automáticos. Os pensamentos automáticos, obviamente, que é mais favorável se tivermos um conjunto ou uma frequência de pensamentos automáticos que nos sirvam, que nos empoderem de alguma forma, é mais útil do que ao contrário. Mas o que tu disseste é ainda mais útil, que é o mais importante, não é tanto acerca do pensamento automático, é acerca daquilo que eu faço após ter o pensamento automático. A forma como reagimos. Trago para a minha identidade, trago como se o pensamento fosse aquilo que eu sou, ou dou-lhe a devida importância, que é a importância de apenas um pensamento. Isso faz toda a diferença. Porquê? Porque se eu não lhe dou a devida importância,
no sentido de não o trazer para mim, o que é que acontece? Eu não me vou sentir e, por consequência, comportar de acordo com aquele pensamento. Do género, tenho um pensamento de não vales nada, és uma porcaria. Um pensamento autocrítico. Se eu trouxer esse pensamento para mim, eu vou-me sentir como uma porcaria e provavelmente vou-me comportar como uma porcaria. E depois os comportamentos e a forma de sentir podem variar de pessoa para pessoa, mas de certeza que não me vou sentir e não me vou comportar de uma forma brilhante, né? Claro. Quando me estou a sentir uma porcaria internamente. Então é muito por aí. É o que nós também fazemos com esse pensamento automático que surge. Exatamente. E obviamente isto é um trabalho que demora o seu tempo a fazer, porque lá está, foram muitos anos a repetir padrões diferentes, mas é perfeitamente possível. Totalmente possível. Repara, o nosso inconsciente, isso é interessante. O nosso inconsciente, se nós elevarmos a nossa consciência e decidirmos de forma estratégica e prática, temos de estar abertos ao trabalho, não é? Se nós não nos quisermos desenvolver, se não tivermos essa vontade interna de sermos melhores pessoas do que aquilo que somos hoje, nada feito. Mas se nós tivermos essa vontade e estivermos abertos ao trabalho, o que é que acontece? Nós podemos escolher conscientemente como é que vai ser o nosso inconsciente. Porque repara, tu consegues moldar o inconsciente se tu tiveres paciência e repetição no trabalho que estás a fazer. Paciência para deixares o tempo passar. Repetição para perceberes que a soma do trabalho que vais fazendo gera o efeito cumulativo que traz os resultados. Ou seja, se eu escolher, olha, não quero mais ter este padrão, não quero mais agir desta forma, trago isso para a consciência, apercebo-me que estou a agir ou estou a comportar-me ou estou a sentir-me de uma forma que eu não gostaria, quando é com muita frequência e atrapalha a minha vida. Eu posso escolher, de forma consciente, trabalhar naquilo e moldo o meu inconsciente. Depois, o meu normal vira aquele tipo de comportamento Exatamente. que eu há 2 anos ou 3 comecei a trabalhar para mudar. É preciso paciência e repetição. E nem toda a gente está disposta a isso porque vivemos muito na ilusão da velocidade, do estalar de dedos e já Resultados para aconteceu, ontem. do corpo de verão, né? Fazendo aqui analogia para as dietas. Ou seja, queremos tudo a uma velocidade muito acelerada e não temos a paciência, muitas das vezes até Sabedoria. a sabedoria para perceber que as coisas não são rápidas. Nada que é realmente gratificante acontece de um dia para o outro. Nada. A natureza, a própria natureza ensina-nos que não é assim. Tu queres colher um fruto, tu tens que plantar a árvore. Quando vais plantar a árvore, não lanças a semente e a árvore não cresce no outro dia. Ou seja, toda a natureza nos mostra que as coisas são lentas, são graduais. E é isso. Acho que é por aqui. Acho que é isso, sim. Vamos ao insight da semana? Vou trazer um insight, não pensei em nenhum, não é? Para variar. Para variar, mas vou trazer um associado ao que falámos aqui hoje. A qualidade do meu inconsciente é fruto da repetição consciente do meu dia a dia. Vou repetir. A qualidade do meu inconsciente, do meu automático, é fruto da repetição consciente que eu tenho no meu dia a dia. O que eu defino como os meus hábitos, como os meus comportamentos, os meus rituais, as minhas rotinas, de forma consciente, ou seja, não estou a deixar a vida acontecer, no sentido de estou a fazer um conjunto de coisas, por exemplo, acordo de manhã, vou fumar. Isto é um ato inconsciente, porque eu nem estou a pensar se aquilo é o que eu quero para a minha vida, simplesmente um automatismo. E sem julgamento, ok? Cada um sabe o que quer para si. Mas isso é um automatismo inconsciente. Termos hábitos conscientes são rituais programados que te vão moldar o inconsciente. Ou seja, vão trabalhar o teu inconsciente para que cada vez mais o teu automático, o teu normal, tenha uma qualidade de acordo com aquilo que tu pretendes para a tua vida. Gostas? Faz sentido? Amei. Amor? Sim. Boa. E acho que era isso que tínhamos por hoje. Espero que desse lado este episódio tenha sido útil. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube ou na plataforma de podcasts que estiverem a ouvir. E vemo-nos na próxima segunda-feira, às 8.